Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Uma excelente semana. Estamos aqui começando a nossa semana, né? E mais uma vez eu venho aqui com muito prazer dizer para vocês que a Psico Infinity agora vai começar a fazer, né? Na verdade, o que a gente ia fazer presencial, nós estamos fazendo agora um pouquinho online. E baseado assim nesse mês de agosto, que eu tinha bastante coisas para fazer no consultório e tivemos que abortar a ideia, né, das questões presenciais, eu vim pensando então em uma questão de nos aproximar mais, a questão dos pais, né, a questão dos pacientes que já voltaram para terapia, aqueles que ainda não voltaram presencial por conta de alguma insegurança e continuam fazendo online, mas não abandonaram o tratamento. Isso que é bacana, né? E quando a gente fala em mês de agosto, eu tenho participado agora de um... Como que eu posso dizer? Não da semana, né? Mas do mês da psicologia positiva com a Sofia Bauer. E ela tem falado bastante sobre a psicologia positiva, que confesso para vocês, não é que eu tinha preconceito, mas não conhecia muito, né, sobre a psicologia positiva e tenho lido, tenho estudado algumas coisas para complementar o meu trabalho, porque todo mundo sabe que eu sou psicóloga clínica, comportamental, neuropsicopedagoga, né, sou pedagoga também. E na verdade tem um nicho muito diferente de atendimento que são os autistas, né? Os TEAs, na verdade o transtorno de espectro autista e que eu ajudo aí na sondagem, avaliação desses pacientes. E gosto muito de trabalhar com terapia sistêmica, né? Que é a familiar. Então, quando eu pego um paciente, geralmente eu trato do núcleo dessa família, né? Eu acabo fazendo com que essa família participe do tratamento do paciente, se envolva e a gente possa criar essas parcerias. E o que eu queria dizer para vocês hoje aqui é muito interessante, né? Porque todo mundo fala que mês de agosto, mês do desgosto, né? E todos os créditos que eu vou falar aqui são voltados para a fala da Sofia Bauer. Então foi ouvindo essas lives, ouvindo essas aulas que ela, né, tem feito durante essa semana aí que ela fez da psicologia positiva. E esse em especial, que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, foi o tema que mais me chamou a atenção essa semana, que foi uma vida com significado e propósitos, né? Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida, quando ela deixa de ter algum sentido, ela deixa de ter algum propósito, e a gente para e esquece de perguntar assim, para quê, né? Para que eu preciso esperar passar tudo isso? Para quê? Para fazer aquele curso que eu tanto quero. Para dar continuidade no meu noivado e marcar o meu casamento. Para talvez engravidar e ter um bebê, né? Por conta da minha idade que está chegando aí, na verdade, dos limites hormonais. Para quê? Então, para que nós temos que ter um propósito? E nunca perguntar o porquê, né? Porque porquê de um propósito é muito pessoal. Porque eu quero, ou porque eu não quero, porque eu aceito, porque eu não aceito, isso é muito subjetivo. Agora, o para quê, ele dá uma ideia de que a gente precisa estar ali para poder avançar, né? E ela conta pra gente uma história bem interessante, que na época do Holocausto, na época das câmaras de gás, alguns judeus, né, poucos, mas alguns judeus saíram vivos de lá por um simples motivo, porque durante, né, todos os dias eles acordavam com um único propósito: resgatar a esposa, os filhos e a família que estavam em um outro campo de concentração. Olha que interessante, né? Então, assim, e diz, né, e reza a história que a própria Sofia Bauer contou aqui nos vídeos dela, que esses judeus, eles nunca foram chamados e nunca foram encaminhados para a câmara de gás. Então, assim, o que prova, mais uma vez, que quando nós temos um propósito de vida, nós criamos um sentido para a nossa vida. E a partir do momento de criar um sentido, eu me afasto da possibilidade de desistir, né? De recuar, de me esquivar de algumas questões. Ela conta também uma coisa interessante, né? Aqui ela fala que nós temos 4 pilares dentro da psicologia, né? Que ela fala de positivo, que é aquilo que eu amo fazer, né? Aquilo que eu faço muito bem,
aquilo que eu ganho para fazer e qual é a diferença que eu proporciono na vida das pessoas com aquilo que eu faço. Então, a partir do momento que eu vejo um sentido no que faço, né, e gero, na verdade, na vida das pessoas, seja o que for, cuidar de um jardim, costurar, fazer bolos para fora, mexer com doces, cozinhar, cortar cabelo, tudo aqui que eu tô lembrando, né? Mas enfim, toda e qualquer profissão que para você tenha um sentido e um propósito e que gere sentido na vida e faça a diferença na vida de uma outra pessoa, isso faz sentido para você. Então, quando nós deixamos de fazer sentido para o outro, é porque para nós já perdeu sentido faz tempo. Aquele emprego, né, que às vezes você fica, ai, mas eu tô tão cansada. Ela até citou um exemplo muito interessante, que diz que tem um mercado perto da casa dela, um supermercado, que ela sempre frequenta. E um outro que ela pouco frequenta, mas aí depois eu entendi por quê. O que ela muito frequenta, as meninas do caixa estão sempre alegres, felizes, brincando, falando bom dia para todos, uma energia muito boa. Sinal que amam o que fazem, ganham para fazer, né? Fazem muito bem e ainda proporcionam diferença na vida das pessoas, porque você acaba tendo um desempenho muito melhor e maior, né? O outro mercado diz que ela passando no caixa, ela utiliza um pseudônimo como Maria, né? Não ofendendo as Marias, mas ela quis dizer que aquela Maria toda hora olhava no relógio e perguntava para a amiga, já é hora de ir embora? E aí ela ficou pensando, poxa vida, essa pessoa faz aquilo que ela não gosta, né? Coitada, vai ter que chegar em casa, cuidar dos filhos, da casa, cozinhar, lavar, passar, vai dormir e amanhã de manhã ela tem que estar aqui de novo. E a vida dela vai passar e ela vai ficar angustiada e pode até adoecer. E um dia ela vai morrer infeliz. Então, esse é o propósito, né? Quando eu faço algo que, quer dizer, que eu não gosto de fazer, né? E que eu não tenho, né, mais sentido, que eu não vejo mais sentido em fazer aquilo, eu também deixo de gerar possibilidades de diferença na vida do outro. Ela conta também uma coisa interessante nessa passagem, que tem uma artista plástica chamada Eli Duna, né? E que ela sempre quis ser artista. E que, na verdade, ela parava para pensar a vida dos filhos, né? Tudo ficando difícil, ela não dando conta do trabalho, da casa. E um dia ela resolveu pintar o quarto. O quarto dela era todo branco, né? E ao pintar o quarto, ela começou a descobrir que ela tinha uma paixão pela pintura. E com isso, ela decorou todo o quarto, né? E acabou escrevendo um livro e ela mesma desenhou o próprio livro. E aí, no que? Ela se reinventou, né? Através de um desejo, de um sonho que ela tinha, de pintar. Então, ela foi lá, pintou o quarto e dali ela descobriu a vocação, a habilidade que ela tinha, né? Para fazer aquilo. Então, trabalhar com o que você gosta, né? Na verdade, isso se chama prazer. E quando a gente não gosta e quando a gente paralisa, ela usa aqui a psicologia positiva um termo que seria congelamento. Se a gente for parar para pensar na história, né, dos animais, existe uma ciência aí, né, que explica que o leopardo na África, quando ele encontra uma gazela e ele abocanha essa gazela, ela congela de medo, né? E quando ele dá uma desviada, o leopardo, que ele se distrai com alguma coisa, a gazela dá um tremelique e ó, corre, foge. Então, é a chance que ela tinha de sair viva dali, né? O único mamífero, né, animal mamífero, que congela de medo diante da paralisação, né, de algum comportamento que o desestabiliza, é o homem. Então, quando a gente percebe que a nossa vida está caminhando por um movimento de dor, né? Tem uma questão aqui que ela explica dentro dessa fala, que muita dor na face, né, na ATM, é raiva. A gente, né, se acaba travando aqui o maxilar e acaba tendo essa dor.
Dor no pescoço, muita sobrecarga, né? Que é aquilo que a gente fala, parece que eu tô carregando, né, um bonde aqui. Dor no corpo, né? Aperto no peito, medo de voar, medo de ousar, medo de fazer outras escolhas. E isso que é interessante a gente pensar, né? Aí tem um livro que ela cita da Brené Brown, acho que é Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Para ser imperfeito, tem que ter coragem, né? E se a gente estiver congelado ou congelada, a gente precisa buscar ajuda. E é isso que a gente faz, né? Dentro da psicologia, a gente tenta descongelar, né, a fase que para você está sendo mais difícil. Por quê? Porque a gente costuma ficar preso nos nossos traumas, sejam eles de infância, sejam eles na vida adulta. E quando a gente passa a ter consciência de que a gente está preso dentro do nosso próprio corpo, é muito angustiante, né? É como se eu tivesse necessidade de sair dali, mas ninguém para me resgatar. E quem é que me resgata de mim mesma, né? E de mim mesmo? A coragem. Então, essa coragem, quando a gente fala, essa busca, né, pela imperfeição, na verdade, traz medo. Por quê? E se eu for e não dar certo? E se eu mudar e não for aquilo que eu penso? E se eu sair desse emprego e me arrepender depois? Né? Ai, mas e se eu mudar de escola, meu filho, ele não se adaptar? Mas e se eu mudar de país e eu não conseguir me comunicar porque eu não sei falar a língua, né, nativa daquele lugar? E se? E se? E tantos e sis que a gente vai se esquecendo do quê? De se remodelar, né? A gente vai esquecendo de que um pouco com a nossa imperfeição de cada dia, a gente pode buscar a coragem que a gente precisa. Então, a gente tem que lembrar também que coragem não é ausência de medo, né? E sim, não ser protagonista desse medo. Se eu sou protagonista do meu medo, dos meus traumas, dos meus piores momentos, né, que me paralisam, é aí sim que eu vou me tornar refém deles. Então, a psicoterapia é para isso, né? Buscar se conhecer para virar a chave que vai mudar o seu percurso. E aí, nisso que a gente às vezes coloca, né, para as pessoas, poxa, mas por que você resiste tanto a fazer terapia? Ai, porque todo mundo fala que terapia é uma lavagem cerebral. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Terapia não é lavagem cerebral, né? Pelo contrário, terapia, na verdade, é um movimento de autoconhecimento, né, que vai permitir com que eu, me conhecendo melhor, eu passe a me monitorar também melhor. E aí eu acabo, né, não precisando do monitoramento do outro, porque se eu sou consciente das minhas escolhas, se eu sou consciente dos meus desejos, se eu sou uma pessoa bem resolvida, é claro que não vou dizer que você faz terapia, todos os problemas vão acabar, né? É como as pessoas às vezes falam, mas não é porque o fulano vai na igreja, ou não, na igreja, ou outra religião, ou outra crença. Não importa, eu acho que é você primeiro com você mesmo. Nada, ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém, a não ser que você mesmo ou você mesma queira buscar essa mudança. E toda vez que a gente fica preso, né, nos nossos traumas, a Sofia Bauer falou muito disso nessa semana, a gente deve ter uma atitude que nos tire desse estado de prostração, né? Crescer na dor. Poxa, que difícil, né? Como é que é crescer na dor? Como é que é crescer no nosso pior momento? Como é que é olhar para a situação e não ver nenhuma possibilidade de mudança? E não ver nenhuma luz no fim do túnel? Quando você pergunta para uma pessoa que está muito deprimida, pode até ser uma criança, e aí você fala para ela assim, como você acha que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? E aí ela responde assim para você, eu nem sei se eu vou fazer, se eu vou estar aqui daqui a 10 anos. Então você começa a pensar, poxa, sem expectativa nenhuma de futuro, o que está acontecendo, né? Com a nossa sociedade, o que está acontecendo com a nossa cultura social, na verdade. Ou seja, hoje pode mais quem tem mais. Então, o ter passou a ser melhor do que o ser. E aí, com isso, as pessoas vão achando que porque elas têm, elas são melhores. E não importa mais ser algo, mas sim ter algo. E quando a gente passa essa mensagem para o outro, que se eu tenho
eu valho muito mais do que você ou do que o outro, eu passo uma falsa, uma pseudo-imagem de que só porque eu tenho uma roupa melhor, ou às vezes uma casa melhor, eu sou melhor do que você, né? E o conhecimento do outro, e a experiência de vida do outro, e as vivências e os aprendizados do outro. A gente vê isso pelas pessoas que às vezes não tem muito mais respeito pelos mais velhos. E a gente, né, se você parar para pensar, quem é o nosso legado aqui no mundo? São as pessoas de mais idade, os nossos pais, os nossos avós. Hoje você vê netos, né, desrespeitando as suas próprias hierarquias. Ai, que velha chata! Ai, não aguento mais essa mãe, essa minha avó. Ô povo chato, ô povo careta. Então, em época de pandemia, a gente tem visto isso. Não sai, meu filho, não sai, minha filha. Ai, mãe, para de ser careta. Tá, e aí volta, né? Volta por uma desobediência, acaba colocando todo mundo dentro de um risco, ou seja, fazendo com que as outras pessoas se tornem refém dos seus próprios traumas ou das suas próprias limitações, né? De não lidar com as frustrações, enfim. Aí vem um outro tema, né? Então, crescer na dor é aprender com as nossas experiências para levar e dividir conhecimento com o outro. Quando a gente divide esse conhecimento, é porque a gente está preparado e maduro, né, ou madura o suficiente para poder dizer, olha, você quer ir, vai, mas quando eu tentei, para mim não deu certo. Pode ser que para você dê, mas eu tô te avisando que vai com calma. Isso é experiência, né? Todas as vezes que você passa por uma calçada e um cachorro avança em você, né, vai chegar no segundo dia ou terceiro dia, você vai mudar o seu caminho. E tem gente que continua passando nessa calçada a vida inteira e assustando com o cachorro. Só que vai chegar uma hora que alguém vai deixar esse portão aberto e esse cachorro vai poder avançar em você. Mas você sabia onde ele estava, o caminho que você devia fazer, mudar o percurso. Então, virar essa chave é justamente isso. Esse momento de ter que buscar coragem onde não existe, buscar um propósito onde eu não consigo visualizar propósito nenhum, né? E deixar o seu propósito, na verdade, seria até uma frase do Cortella, né? Que Mário Sérgio Cortella que fala: a sorte segue a coragem. Então, não é a coragem que segue a sorte, mas a sorte segue a coragem. Seja qualquer coisa que queira fazer, ele diz, comece, né? A coragem, ela traz consigo o gênio, o poder e a magia, né? E a magia do quê? Das escolhas. Se eu posso escolher, na verdade, é porque eu tive coragem suficiente para ousar, para me arriscar. Se eu posso escolher em qual emprego eu quero continuar, se eu posso escolher em qual casa, em qual cidade eu quero morar, né? Se eu posso escolher em qual país, né, eu quero começar uma carreira, eu quero mudar de vida, eu quero dar um novo rumo, né, para minha vida pessoal, né, ou profissional, eu preciso da coragem. Então, coragem é isso, é aprender com as nossas experiências para poder levar conhecimento para o outro. E hoje a gente só está aqui, né, porque um dia a gente teve coragem de enfrentar as adversidades de uma faculdade, de às vezes um professor que não ia com a sua cara ou você com a cara dele, né? Ou de ter que sair com febre de casa, como já aconteceu muitas vezes comigo, e de ter que fazer prova e voltar, né? Com o termômetro debaixo do braço, dirigindo 11 horas da noite, mas eu tive que ir lá fazer a prova. Coragem, né? Coragem. Para voltar sozinha, 11 horas, dirigindo. Coragem. Então, coragem também para pegar os seus filhos diante de, às vezes, um relacionamento que não vai bem, né? E sair diante desse contexto e mudar de vida, virar a chave. Então, propósito de vida é ter coragem, ok? Muito obrigada. Esse é só o primeiro de muitos vídeos que eu quero fazer aqui com vocês. Logo, logo tem novidades, né? A gente vai montar um canal aí para os pais e eu quero muito, muito que vocês estejam comigo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse é o mês de agosto, né? O mês da psicologia positiva, segundo a Sofia Bauer. E alguns vídeos, né, que ela vem fazendo e postando
Os que eu tenho achado interessante, eu venho preparar aqui uma coisa bem bacaninha para vocês, tá bom? O próximo vídeo a gente vai falar sobre incertezas. Oh, que será que vem por aí? Então, coragem. Deixar o seu propósito é fraqueza. Assumir o seu propósito é coragem. Que vocês tenham uma ótima semana, um excelente começo de mês e que nós possamos fazer de agosto o mês, né, do bom gosto e não do desgosto. Um beijo para vocês. Gratidão. Fiquem com Deus.